Rita, Amém. realmente agora seja super bem-vinda. É uma alegria ter você com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar para a gente sobre um tema tão especial, tão fascinante quanto esse. Seja É, bem-vinda. é, é uma emoção para mim também estar participando desse grupo e podendo falar, né, disso que tem sido, assim, ao longo desses últimos 4 anos, né, uma dedicação completa da minha vida. Quer dizer, a logoterapia surge na minha vida como uma opção, uma forma de trabalhar e de ver o ser humano, a partir de um congresso que eu fui. Um detalhe: a primeira vez que eu ouvi falar de sentido, logos, logoterapia e Viktor Frankl foi numa pregação do pastor Aloysio. Ok, isso ficou guardadinho. Mas eu fui a um congresso do CPPC e lá eu participei de uma oficina com o professor Guilherme Falcão, que é, né, da Alvef, que é a Associação de Logoterapia Viktor Frankl de Curitiba. E assim, eu fiquei encantada com a exposição do que ele apresentou sobre a logoterapia, e isso me fez refletir, até por estar num grupo de psicólogos cristãos. Quer dizer, uma abordagem na qual o Frankl, né, vai falar de uma espiritualidade, né, de uma dimensão espiritual que não se resume, obviamente, à religião, né, mas em que, assim, é possível você trazer essa questão, a sua questão existencial, a sua questão em relação ao que eles, até Frankl chama, essa questão, né, da religião, né, de valores superiores, né, de um suprassentido, né? Né, depois, no pós-guerra, pós-produção, 1000 produções que ele fez, livros e tal, ele vai fazer uma faculdade de filosofia, e a tese de doutorado dele de filosofia é justamente sobre a presença. Aqui está o livro que depois virou livro, essa tese dele, A Presença Ignorada de Deus, né? No qual ele atribui a essa dimensão, que eu vou falar mais adiante, uma parte também inconsciente, né? Na qual está contido essa ideia e essa necessidade de Deus, né, dentro do ser humano. Às vezes, né, ela não se desenvolve ao ponto da pessoa se tornar, sei lá, um cristão, ter uma religião, mas essa essência humana da necessidade de Deus está ali, está guardada dentro do ser humano, dentro dessa estrutura, né? Aquele que eu vou explicar mais adiante. Então, eu vou compartilhar aqui uns slides e vou tentar ser um pouquinho mais, como é que chama? Sucinta, porque é muita coisa para falar. Espera aí, deixa eu ver. Eu compartilhei direitinho. Agora vamos ver. Vocês estão vendo aí a figura do Viktor Frankl? Isso aí, né, no caso, essa é uma foto do Viktor Frankl, mais ou menos com uns 39, 40 anos, antes dele ir para os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. A gente falar da logoterapia, né, que foi considerada, né, a terceira escola austríaca de psicoterapia, falar, na realidade, da vida, um pouco sobre a vida de Frankl, né? Toda a construção teórica dele está imersa na história da sua vida, nas tradições, de uma certa forma, religiosas que ele compartilhou, né, em família, em comunidade, por ser judeu, né, apesar de ser uma família de judeus não ortodoxos, judeus liberais, mas tinham as suas seguiam algumas tradições, né?
e também assim a efervescência cultural que Viena vivia naqueles anos, né? Tinha havido uma imigração muito grande de judeus já na geração do pai do Frankel, né? O pai dele e a mãe são pessoas de outras partes do leste europeu que vão para Viena. Por quê? Porque a Áustria tinha uma forma para lidar com os judeus um pouco menos rigorosa do que o restante dos países da Europa. E isso favoreceu a essa comunidade, que era, né, bastante aplicada, né, tradicionalmente, a gente sabe disso, a se desenvolver no campo das ciências, no campo das artes. Então, a gente pode dizer que Viena, naqueles anos, né, antes do início do século XX, até o final até a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, um centro cultural, né? Assim, talvez uma capital cultural, até mais importante do que Paris, na questão da produção, principalmente no campo da psicoterapia, da psicologia, né? Não coincidentemente, ou coincidentemente, Frankl nasceu em 1905, quando Freud já lança, né, os 3 ensaios sobre sexualidade. Aliás, o pai de Frankl frequenta a escola, o ginásio, né, do bairro, que é um bairro onde os judeus passaram a viver ali, né, Leopoldstadt, e o Frankl estudou nesse mesmo ginásio que o Freud, que o Alfred Adler, quer dizer, ele veio a ser discípulo deles futuramente, né? Mas tinha todo já como é que eu digo, um espírito, né, de uma preocupação com essa coisa da ciência, né, de se aplicar nas ciências, na arte, nessa comunidade. E Viena proporcionava essa liberdade, né? Então, assim, a história do Frankl, assim, desde pequeno, ele demonstra uma preocupação com essa questão do sentido de vida, né? Qual é o objetivo, né, que nós temos em estar aqui, né? Tem uma passagem em uma das biografias dele que aparece, ele fala, né, que é contado que ele, aos 6 anos, acorda de madrugada, pensando sobre a morte, e pergunta aos pais, né? Se nós vamos morrer, qual é o sentido da vida? Né? Qual o sentido de estarmos aqui? Então, essa foi sempre uma preocupação forte para ele, né? Então, assim, e, claro, era visivelmente, desde pequeno, aquilo que a gente chama de gêniozinho, né? Quando ele estava na época no que a gente hoje chama de segunda parte do ensino fundamental, que era ginásio antigamente, ele já frequentava uma universidade popular que existia lá em Viena, onde se ofereciam cursos de filosofia, introdução à psicanálise. Então, assim, ele já bebia dessas fontes, assim, desde muito cedo. Então, assim, era natural que ele enveredasse, né, em ser alguém que construísse alguma coisa, que tivesse uma preocupação num legado teórico, numa cosmovisão. Então, Frankl vai participar ativamente da comunidade dele, e, assim, quando ele está já em 29, a Viena está numa crise muito grande, porque tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, a Áustria foi muito retalhada, né, por ser uma das causadoras da guerra, né? Então, assim, a recessão econômica, né, as limitações que foram, as sanções que foram impostas, né, trouxeram muito sofrimento ao povo, e principalmente à geração mais jovem. Então, o índice de suicídio de jovens aumentou assim, significativamente. E ele, tocado por isso, junto com alguns amigos,
né? Nessa época ele estava iniciando a universidade, ele monta centros de atendimento a jovens, para já, quer dizer, ele estava fazendo faculdade de medicina, ele conhecia um pouco de psicanálise, né? Mas ele já teve essa iniciativa de montar esse centro de acolhimento, né? E os jovens, e sempre assim, localizado próximos às escolas, né? Para que o jovem tivesse facilidade de chegar até lá e ter um profissional, alguém que pudesse ouvi-lo, né? No caso, estudantes de medicina, né? E isso era coordenado, né? E ele tinha um suporte de um professor dele, da universidade. Então, assim, a gente vê já a preocupação dele com essa questão do ser humano, da importância da vida, que, assim, que, além de tudo, eu vejo aí, né, essa raiz judaico-cristã do valor da vida, né, como um presente de Deus. Então, que não fosse desperdiçada, né, pela juventude que estava ali perdida, né, sem saber, sem oportunidade. Então, ele leva muito a sério esse trabalho, e isso vai se espalhando ali pela Europa, esse modelo que ele constrói. E foi assim, na cidade de Viena, ele chegou a zerar o número de suicídios de jovens, né, com aquele trabalho. Foi algo assim fantástico. Então, o que acontece? O Frankl termina a universidade, continua se envolvendo com a psicanálise, só passa a frequentar o círculo freudiano, e assim, né, os cafés de Viena, né, são famosos, porque era um encontro dos intelectuais. Então, assim, existia o café que o grupo do Freud frequentava, aí existia o café que o grupo do Adler frequentava, né? Então, assim, a cidade vivia essa efervescência desses teóricos, né, tão importantes para a história da psicologia, né? E ele, então, assim, recém-formado, esqueci de contar uma coisa. Ele começou a escrever muito cedo e se corresponder com Freud. Ele devia ter uns 16 anos, ele mandou um artigo para o Freud, e o Freud acabou publicando na revista de psicanálise. Então, assim, foi uma coisa, assim, eles não se conheciam pessoalmente, mas trocavam correspondência e chegaram a se encontrar presencialmente andando pelas ruas de Leopoldstadt, né, que era o bairro judeu. E aí Frankl vai ver na teoria psicanalítica uma certa limitação para essa sua preocupação com a questão do sentido de vida, né? Para Freud, isso não era uma questão fundamental, né? O Freud estava muito preocupado com a questão da psicodinâmica, a questão, né, dessa relação do id, ego, superego, do que é, como é que chama? Do que é bloqueado, do que o inconsciente pode trazer através da psicanálise para fora. Então, assim, ele não se preocupava com essas questões que estavam mais no campo filosófico, vamos dizer assim, né? Aí, o que acontece? Ele se afasta um pouco e vai ao encontro de Adler, né? Que parece estar considerando essa questão. Só que o que acontece? O Adler, ele tinha uma visão da questão da busca pelo poder, quer dizer, da influência. Para ele, o que era primordial para o ser humano era essa questão do social, né? Do que o social gostaria daquela pessoa. Assim, resumidamente, assim, que existia como primordial no ser humano para Adler, ok, busca de sentido, sim, mas o sentido era a busca pelo poder. E aí ele é convidado a se retirar do círculo de Adler, né, da sociedade que o Adler frequentou, por questionar essa coisa que limitava o ser humano
segundo Frankl, muito essa questão do psicofísico e social, né? Frankl pensava, existe algo mais, né? Tanto que ele vai trabalhar, né? Depois ele faz a especialização em psiquiatria, depois em neurologia, e aí ele vai trabalhar na ala das suicidas, no hospital de Steinhoff, se eu não me engano. E o que acontece lá? Lá ele vê que, apesar daquele ser humano comprometido com um transtorno, existia algo por trás daquilo, né? Algo que talvez não tivesse preso a esse psicofísico, né? O social entra como pano de fundo, né? Mas essa estrutura psicofísica, que existia algo mais nesse ser humano, né? Por quê? Né? Ele tinha algumas pacientes, e ele conta num dos livros a história de uma senhora que estava lá na clínica, bastante comprometida, mas que ela era uma musicista, ela tocava piano. E ela estava, antes de ser internada, ela tocava piano. E ele, né, nas sessões e tal, com ela, estimulou e questionou se ela não gostaria de ir aos domingos tocar piano na igreja. E ela aceita. Então, assim, o pessoal do hospital levava ela aos domingos para ela tocar piano. E ela tocava lindamente. Quer dizer, apesar de todo o comprometimento, né, do psicodiagnóstico, do transtorno que ela pudesse ter, seja isso uma psicose, o que possa ser, algo tinha sido preservado dentro dela, né? Então, assim, com essa questão, né, com a questão do sentido, né, o Frankl desenvolve a teoria dele, né? E aí eu vou explicar mais adiante um pouco mais sobre essa teoria. Mas o que acontece? Vem a guerra, e com isso ele teve a oportunidade de sair da Áustria, né? Só que ele não poderia levar os pais, ele teria que levar só a esposa. O visto que ele ganhou para os Estados Unidos era só para ele e a esposa. Então, num dilema existencial, numa crise existencial, ele entra até na Catedral de Viena e pensa muito sobre isso, e sai de lá, no caminho de volta para casa, vendo, né, ele foi uma das últimas remessas de judeus a serem levados para os campos de concentração, porque, como ele era médico, os nazistas não tocavam, médico nazista não tocava em judeu, e ainda existiam alguns judeus nos hospitais. Então, ele ficou até 1942 lá, trabalhando no hospital, para cuidar de judeus. E, assim, já tinha começado essa questão do extermínio, né? E ele, assim, se viu diante de uma questão ética que trouxe uma certa crise para ele, além dessa questão dos pais, né? Permitir que essas pessoas morressem por um laudo dele, né? Então, ele deu vários laudos para pessoas que estavam internadas lá. Isso não impediu que elas fossem levadas para os campos de concentração, mas elas não foram exterminadas pelo fato de terem transtornos mentais, entendeu? E aí, não é uma situação da qual ele se alegrava, mas foi uma questão de fazer com que aquelas pessoas sobrevivessem, de certa forma, né? E aí o que acontece? Ele decide, na volta para casa, né, depois de ter estado na catedral, na volta ele passa pelas ruínas da sinagoga que já tinha sido destruída e traz para casa uma pedra, um pedaço de pedra, e, por acaso, deixou em cima da mesa, e o pai pergunta para ele: ué, o que você trouxe? O que é isso que você trouxe? Ele: não, eu trouxe um pedaço
da catedral quando eu passei e vi, né, que estava destruída. Aí ele falou assim, isso, o pai falou para ele, isso é um pedaço da Tábua dos Mandamentos, no qual está escrito o mandamento honrar pai e mãe. Então, ali para ele foi o sinal, né, a decisão de que ele teria que ficar e honrar os pais. Vão todos para o campo de concentração, ele, a esposa, a mãe, e o único que sobrevive é ele, né? Ele leva o manuscrito do livro dele, que na época ele estava dando o nome de A Cura Médica das Almas. Só que esse manuscrito foi tomado dele, né? Porque eles eram despojados de tudo, de roupa, ninguém tinha direito a guardar nada, né? E aí, mais tarde, esse foi o segundo livro que o Frankl publicou, que é esse aqui, Psicoterapia e Sentido de Vida. Quer dizer, isso tem um outro nome em alemão, obviamente, mas é a tradução em português. Esse foi o segundo livro publicado por ele. Porque o primeiro foi o que virou, né, o best-seller, Em Busca de Sentido, que é onde ele conta toda a história dele como prisioneiro, eu até esqueci o número dele como prisioneiro, e um pouco do que ele constatou dentro do campo de concentração, baseado na teoria que ele já tinha construído. Quer dizer, ele fez uma espécie de um experimento que ele chama de experimento Crucis, né? dessa teoria, né? Ele viveu essa teoria aí, lá dentro. Por quê? Ele foi percebendo que as pessoas que se mantinham sãs, que não se jogavam, né? Que eles chamavam se jogar no fio, eram as pessoas que muitas vezes se suicidavam se jogando naquelas cercas elétricas dos campos, né? Que muitas vezes as pessoas que resistiam a isso, ao final eram aquelas que sempre estavam ali pensando no que elas poderiam fazer ao sair de lá, o que daria sentido à vida delas quando tudo aquilo ali passasse. Quem eles encontrariam, quem eles amariam, quem eles voltariam a encontrar, a amar, a produzir, né? Ele se imaginava dando aula em auditórios, e foi o que aconteceu, né? Então, vamos lá, para eu passar mais rápido. O que é a logoterapia? Quer dizer, a psicoterapia através do sentido. Logos, né? Em grego, tem uma dezena, né? Ou, sei lá, 2 dezenas de traduções, mas, no caso, ele se ateve à questão do logos como sentido, né? Terapia do sentido. Como eu falei, a princípio, ele chamava de cura médica das almas. Por quê? Frankl estava vendo que o desenvolvimento do ser humano estava levando ele para um lugar hedonista, né? Quer dizer, ele estava, acho que, já prevendo, né? Ele estava já com a bolinha de cristal dele, talvez, bem apurada para ver o quanto que a sociedade, né, não estou criticando o capitalismo, mas sim um capitalismo selvagem, né, do consumo desenfreado, de que tudo se resolve, né, vamos às compras, né, assim. Então, assim, eu acho que a nossa sociedade acabou buscando sentido no prazer, né, e comprar, se divertir, beber, acabar usando drogas, acabou sendo o caminho que, infelizmente, uma parte da nossa sociedade acabou enfrentando, né? Essa linha do Frankl é visivelmente uma linha humanista e existencial. Só que o humanismo do Frankl, ele se distingue do humanismo americano, né, por essa visão tridimensional do homem, né? Frankl vai dizer que o homem tem a dimensão psíquica, a dimensão física e a dimensão noética,
que na tradução do alemão para o inglês e para o português ficou como dimensão espiritual. Só que não é uma dimensão espiritual única e exclusivamente ligada à religiosidade, né? Ela é fonte de intuição, do amor, de valores, né? De várias coisas que eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas assim, para distinguir um pouco desse humanismo né, do Carl Roger, tem muita coisa em comum, ok, a relação terapêutica, mas a visão de Frankl é um pouco diferenciada. E também o existencialismo europeu também não é o existencialismo do qual o Frankl abraçou. Por quê? Porque assim, essa linha Nietzsche, né, essa linha Sartre, do niilismo, né, do nada, né, Frankl não via dessa forma, né? Ele vê a existência como em busca de uma missão, em busca de algo que dê sentido a essa existência. Então, esse niilismo é o contrário do que Frankl pensa, né? Então, vou para... Ele constrói um credo psiquiátrico, né? Por quê? Porque ele pensa, né, na humanização da psicologia, né, da psiquiatria, da medicina, porque não existia psicologia naquela época, né? Quem fazia a psicoterapia, a psicanálise, eram os médicos. Então, ele pensava numa abordagem que humanizasse mais a medicina, né? Que, onde o terapeuta caminhasse junto com a singularidade, né? Porque ele vê o ser humano como alguém único e irrepetível, essa singularidade caminhasse junto com a singularidade do terapeuta, mas cada um no seu papel, mas em busca desse encontro de sentido, né? Então, para ele, o quê? Era que o que movia o ser humano era essa busca. Quer dizer, o autoconhecimento, o reconhecimento dessa missão e a concretização dela. Mas, ao longo da vida, né, são várias missões que a pessoa vai desempenhando, né? Vão aparecendo, vão surgindo. Porque, na realidade, né, às vezes a gente pensa que temos que perguntar à vida, né? Onde está o sentido? Qual é o sentido? Mas, na realidade, é a vida que está nos perguntando, que está nos colocando as situações para que a gente busque o sentido delas e realize coisas, né? Essa terceira dimensão que o Frankl fala é a dimensão que possibilita o ser humano ser transcendente. Quer dizer, até aqui ele vai, daí em diante ele pode transcender, né? Ele tem essa necessidade de transcender. E como característica fundamental é a autotranscendência, que é transcender para além de si. O que traz satisfação muito grande ao ser humano é fazer para além de si, para o outro, né? Isso me trouxe, ao ter contato com isso, né, muito essa ideia que nós temos no cristianismo, né? Essa máxima que é a nossa dentro do cristianismo, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, essa autotranscendência que o Frankl coloca dentro dessa dimensão noética, espiritual, é nada mais, nada menos para o que a gente chama, né, no cristianismo, desse amar ao próximo, desse fazer pelo outro, né, de ir além do nosso umbigo, né, do que é importante só para nós. E isso realmente traz como é que eu digo, uma satisfação para o ser humano, quando você está dentro de uma missão, e isso, de uma certa forma, isso a gente experimenta no nosso consultório, né? Quando a gente vê o nosso paciente caminhando, né? Então, é um pouco do que o Frankl, né, fala dessa dimensão. E ele estipula esse credo,
que é o seguinte, que se por trás do desvio psicótico não estivesse uma pessoa, a pessoa, mesmo que fosse condenada a uma impotência expressiva e instrumental, quer dizer, mesmo que ela estivesse totalmente embotada, se o elemento psicofísico, além de transtornos à pessoa, pudesse até destruí-la, não valeria ser psiquiatra. Só vale a pena ser psiquiatra enquanto a gente possa ser, não para o organismo só psicofísico, mas para essa pessoa que aguarda ser libertada, quer dizer, para essa dimensão que está ali, por trás dessas questões, por trás do transtorno. Então, assim, o que vale dentro do nosso ofício, né, seja a técnica que a gente venha a utilizar, é saber que a gente tem um ser humano ali por trás daquele transtorno que tem uma dignidade, que merece acolhimento, que merece, né, poder conhecer alguma potencialidade. O caso daquela moça, né, que tocava piano, apesar do transtorno, ela ia aos domingos tocar piano na igreja, né? Então, assim, uma das frases dele, né? Todos temos uma vocação ou uma missão de vida específica. Todos devemos levar avante um trabalho concreto que exige realização. Portanto, ninguém pode ser substituído e nem repetido. Quer dizer, essa missão é única, porque nós somos únicos e irrepetíveis. Isso é mais do que bíblico, né? Somos todos um indivíduo único, irrepetível, indivisível. Por isso, a missão é única e intransferível. Então, o que acontece? Né? Eu vou entrar agora na questão mais objetiva, né? Por quê? Ele se agarra, né, em filósofos, né, para construir essa visão dele e dar base científica para isso tudo, né? Ele se utiliza da fenomenologia, né? Ele se utiliza da visão da visão de valores de Max Scheler, quer dizer, Hartmann, na ontologia do ser, quer dizer, ele constrói uma visão, né, que é uma visão antropológica desse ser humano tridimensional, dimensão psíquica, dimensão física, dimensão noética. Né, como eu já falei, assim, e ele gosta muito de fazer assim alguns desenhos, né? Então, assim, esse é um dos que a gente, quando está fazendo algum curso de especialização, nos é apresentado, né? Como esse indivíduo está integrado na demonstração desse cone aí, né? A dimensão biológica, né? Comer, beber, dormir, etc. Né? A dimensão psíquica, que está personalidade, temperamento, caráter, pensamentos, crenças, e a dimensão espiritual, que tem a ver com dons, potenciais, dentro dele valores, né, que ele fala de valores criativos, valores vivenciais e valores de atitude. E o que é mais importante dentro dessa visão, dessa dimensão? Ela é única, preservada, ela não adoece. Ela pode estar ofuscada por algum transtorno, por alguma questão psicofísica, mas ela jamais adoece. Então, ao ter acesso, ao ir de encontro a essa dimensão, o ser humano, às vezes, traumatizado, às vezes condicionado, às vezes, né, com seus transtornos, vai encontrar essas possibilidades, né, essas potencialidades para desenvolver uma vida com sentido. Apesar disso, apesar das questões
das psicopatologias, né? Uma outra coisa que eu ia falar, que é importante. Dentro dessa dimensão também, Frankl atribui a questão da intuição, dos dons, do humor e do amor. Assim, Frankl atribui ao amor um papel muito importante na vida do ser humano, né? Ele chega a dizer que nós só conhecemos verdadeiramente uma pessoa quando nós a amamos, né? E como a pessoa experimenta o amor? Através desse valor de vivência que ele fala aqui embaixo, ó. Valores vivenciais. Eu vou explicar melhor um pouquinho esses valores. E aí, conclusão. Tem essa dimensão ontológica. Ele fala também que essa dimensão é responsável pela capacidade do homem de autodistanciamento, que é a capacidade do homem de olhar para si de fora, né? Essa capacidade de se distanciar de si mesmo e olhar a sua situação, olhar se olhar de fora, né? Como se ele fosse uma outra pessoa. E nisso, né, a gente pode até fazer uma correlação com a questão da empatia, porque assim como a gente pode fazer um autodistanciamento de nós mesmos, a gente também pode ter esse olhar em relação ao outro, né? Então, seguindo aqui, o que mais Frankl fala dessa dimensão? É a dimensão da liberdade, mas uma liberdade que está conectada à responsabilidade. É uma dimensão da consciência, quer dizer, quando a gente pensa na psicanálise, a gente pensa que a psicanálise está trabalhando no registro, né, do inconsciente, do consciente, do psicodinamismo. A logoterapia vai trabalhar com a noodinâmica, que ele chama de noodinâmica, da dimensão espiritual, da dimensão noética. E dentro dessa noodinâmica, dentro dessa dimensão, tem a questão da liberdade e da responsabilidade, porque o homem é livre, não é livre de, né? Tanto que ele dá um significado para destino sobre tudo aquilo que o homem não é capaz de controlar, né? O destino psicofísico, como é que chama? Alguma doença, alguma coisa social, isso é o destino, né? Então, o homem não é livre de, mas ele é livre para se posicionar. Só que essa liberdade, dentro do sentido, ela está conectada, ela tem que estar conectada com responsabilidade. Por quê? Porque há uma ética nessa liberdade, né? Com a sociedade, com Deus que você crê, né? No caso de quem tem uma religião. Então, é impossível para Frankl desconectar a liberdade da responsabilidade, mas ele atribui ao ser humano o poder da liberdade. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente e que fica tetraplégica. Claro, existe uma questão seríssima, física, limitante, mas nem por isso a vida dela perde o sentido. Ela pode encontrar, né, dentro dessas potencialidades da dimensão noética, um sentido para a vida, né? Algo ela vai poder fazer com a vida dela, apesar daquela limitação. Então, ela tem essa liberdade de se posicionar diante disso, diante dessa tragédia, né? O sofrimento para Frankl, na realidade, até por ele ter vivenciado ele pode ser um motivo para, né? Algo que vai fazer o ser humano sair de um lugar, né, que ele para o que ele pode ser, né? Nessa figura aqui, que mostra um pouco da noodinâmica, aqui embaixo está a historicidade, a linha, né,
do sentido. No caso, esse ser humano e essa linha pontilhada, aqui, é o presente, que está com o que ele é, aqui é o passado, né? As experiências que ele teve vão sendo acumuladas, quer dizer, desde pequenininho, o campo de possibilidades, né? Quando esse pontilhado está aqui, ó, isso aqui, ó, todo esse campo de possibilidades, que é o futuro. Então, a logoterapia, ela trabalha muito mais de uma forma, como diz aqui, de uma forma a pensar no futuro, né? no projetar, e menos numa forma retrospectiva e introspectiva, né? Aqui, no caso, são alguns dos conceitos, né? Resumindo aqui, né? Ele se fundamentou na filosofia, na antropologia, ontologia e fenomenologia, né? Tem como 3 pilares. Ele diz que é estrutural a liberdade da vontade, por ser proprietário dessa liberdade, vontade de sentido e sentido de vida. Ele possui esses valores, esses 3 tipos de valores que vão potencializá-los. Os valores criativos, que são os valores desenvolvidos, né, nas nossas tarefas, no nosso trabalho, no nosso... né, assim, encontrar sentido no trabalho, encontrar sentido numa missão, numa tarefa executável, né? O homem pode lançar a mão desse valor de criatividade. Nos valores vivenciais, aonde ele diz aí o amor pode ser amar alguém, se dedicar a alguém, pode ser curador, pode ser salvador, né? E sem contar as experiências, né, que a gente pode ter com a arte, vivenciando arte, desenvolvendo arte, né? A natureza, isso tudo ele coloca aí dentro desses valores vivenciais. E os valores de atitude, da qual ele relaciona com essa tríade trágica. Os valores de atitude são aquelas atitudes tomadas diante de situações limites, como sofrimento, dor, morte, né? Nós temos exemplos de pessoas que ressignificaram as suas vidas a partir da morte de um ente querido, ajudando pessoas, né? Agora mesmo, uma colega de turma nossa, lá na pós-graduação e na especialização, perdeu um filho no início da pandemia, quando as aulas passaram a serem online, né? No início, as aulas eram presenciais. E o que aconteceu? Ela teve todo o apoio, né, do logoterapeuta dela, né, da igreja que ela frequentava, da comunidade que ela frequentava. E o que ela resolveu fazer? Um grupo de pessoas que estavam perdendo entes queridos, né, filhos, pais, na pandemia. E, assim, ela organizou um grupo de palestras com testemunhos, nesse molde de AA, né, de Naranon. Então, assim, quer dizer, diante de uma situação limite, a pessoa tem uma atitude positiva, ressignificando esse sofrimento. Entendeu? E Frankl vai fazer uma crítica a essa questão do pandeterminismo, né? O que ele chama de pandeterminismo? Refiro-me à visão do ser humano que descarta a sua capacidade de tomar uma posição frente aos condicionantes, quer dizer, frente aos condicionamentos sociais, psicológicos, às tragédias, quaisquer que sejam. O homem não é completamente condicionado e determinado. Ele mesmo determina e cede aos condicionantes ou resiste. Ele não simplesmente existe, mas sempre decide qual será a sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Aí tem até uma crítica aos ditos populares, né? Filho de peixe, peixinho é. Quer dizer, ele critica essa questão de enquadrar as pessoas num problema,
numa condição na qual ela não possa na qual ela não possa transcender, na qual ela não possa auto-transcender, ela possa superar, né? Ressignificar a sua vida. Ele tem uma visão que valoriza isso. E aí ele vai falar da questão predominantemente da dimensão noética, que é a questão do vazio existencial. Claro que ele constrói, né, toda uma teoria, né? Ele tem um livro que chama Teoria e Terapia das Neuroses, onde ele fala, né, das neuroses de origem psicológicas, físicas, da psicose, mas ele foca um pouco também na questão do que é um problema, uma neurose noogênica, né? Ela vem de quê? Ela vem da falta de sentido, que pode ser criado pela própria pessoa, onde a pessoa tem uma visão reduzida do mundo, um comportamento que se mantém condicionado, automatizado, a pessoa pegada ao passado e repetindo situações do passado. Então, assim, ele até atribui ao ser humano que uma certa dose de vazio é uma motivação, né? Porque, ao contrário de acreditar que o ser humano busca a homeostase, ele acredita que, para o ser humano, o ideal é sempre um pouco de tensão. Essa tensão do ser para o dever ser, né? Que o ser humano está nesse ciclo, né? Mas a questão do vazio é uma questão pertinente ao ser humano, mas ela pode se agravar, né? E o posicionamento e a existência dessa pessoa pode ficar, né, da forma como ele coloca ali, um posicionamento negativista, niilista, fatalista, com baixa tolerância à frustração, rigidez nas atitudes, sempre dizendo que não conseguem, essa inflexibilidade, perda do sentido e da vida, né? Aí que vem a questão, né, do índice de suicídio. E duas questões que foram bem importantes para ele, porque eu acho que foi um pouco do que ele viu na sociedade não judaica europeia, né, principalmente da Alemanha e da Áustria, em relação ao nazismo. Uma espécie de conformismo, sem ter muito o que poder fazer, né? Algumas meio que se conformaram com aquilo que estava sendo colocado ali e imitaram. E a gente vê isso acontecendo na nossa sociedade, né? Esse movimento de massa, né? E o totalitarismo, que é a submissão total, né? Concordando ou não, se submete, né? E aí ele faz, né, uma crítica ao fatalismo neurótico, que também institui que o ser humano vai ser obrigado a viver com as questões que ele tem, né? É assim. Não, o ser humano tem uma capacidade enorme, né? Eu, licença poética, atribuí a essa dimensão que ele descreve, né, como essa possibilidade que a gente, ao encontrar o cristianismo, passa a dispor junto com Cristo, né, de usufruir de uma fonte de águas vivas dentro da gente, né? Então, assim, eu faço uma licença minha, né, pensando em relação a essa questão. Aí, falando mais um pouquinho sobre as neuroses noogênicas, elas vão surgir de conflitos elas não vão surgir de conflitos entre impulsos e instintos, mas de problemas existenciais, como a frustração da vontade de sentido. Quer dizer, de alguma forma, a vontade de sentido daquela pessoa foi frustrada, seja por algum motivo, como eu já falei, físico, psicológico, social, e essa frustração acaba ampliando esse vazio e gerando essa falta de sentido.
E é a falta de realização de vontade, da vontade de sentido, o sentimento de vazio existencial, que pode manter latente a pessoa num estado de automação. O homem frustrado não sabe como preencher o seu tempo livre, por exemplo. Este vazio oscila entre sofrimento e tédio. Aí a gente pode falar que os casos de depressão psicológicas, muitas vezes, estão associadas também, né, acabam gerando uma depressão noogênica. Né? Por isso que é muito importante para Frankl que essas dimensões, embora distintas, elas caminhem juntas na mente do terapeuta. Né? Saber se a pessoa não está com um problema físico real, se aquela depressão não é de origem física, né? Não é psicológica, não é noética, entendeu? Então, assim, é um todo esse ser humano. Então, tem que estar avaliando todas essas possibilidades e não restringir só ao psicológico. Né? Ou então, não, é falta de elemento tal. Pode ser. Né? Nesse livro que ele fala de terapia, teoria e terapia das neuroses, ele fala sobre essas diversas formas de agir, né? De acordo com o tipo de problema que vai ser. Então, a logoterapia ela vai poder estar ligada, deixa eu continuar, ligada à dimensão noética. Mas o Frankl fala, né, dessa questão dessas neuroses coletivas de massa. Essa é uma crítica muito grande para ele, porque o que acontece? Foi o que aconteceu na época do nazismo. Né? Então, ele percebeu que existe um espírito de época, que ele chama de Zeitgeist, e que muitas vezes algumas neuroses, algumas angústias são causadas na massa, né? Quando o indivíduo deixa de se apropriar da sua liberdade, da sua responsabilidade e entra nesse coletivismo da massa. Né? A gente pode pensar que a pandemia foi para a gente algo muito difícil e que, de uma certa forma, algumas pessoas entraram numa neurose de massa, né, por conta dessa pandemia. O medo da morte. Né? Então, assim, que a gente tem que estar atento para esse espírito de época, né? O que ele está possibilitando a sociedade a, de repente, criar situações coletivas, né? Porque o ser humano não vai ter desculpa. Ele tem a liberdade de escolha. É tanto que Frankl, na época do julgamento, né, de alguns nazistas, né, ele foi procurado para testemunhar e ele falou que ele não acreditava, ele não achava que deveria haver uma culpa coletiva. Por quê? Porque ele acreditava que algumas pessoas, alguns soldados nazistas, foram muito mais humanos do que alguns capos, né, que eram os próprios judeus responsáveis por galpões, né? Eles colocavam uns para mandar nos outros e eles eram tão ou mais cruéis do que alguns soldados nazistas. Então, assim, o ser humano tem escolha. Às vezes, não escolher é uma escolha. Às vezes, se deixar levar pela massa é uma escolha. E isso tudo, né, essa coisa coletiva, pode cair numa agressividade, numa depressão, em dependências. E ele diz que a gente está vivendo a era da ansiedade. Quer dizer, já lá atrás, ele já dizia isso. Imagina agora, né? Se ele estivesse vivo, o que ele diria? Então, para finalizar, esse aqui é o livro que o Frankl escreveu, é a capa do livro que ele escreveu na época. Assim que ele chegou do campo de concentração, ele constatou a morte de todos os parentes dele. Ele tem uma passagem
na realidade, ele passou por 4 campos de concentração, inclusive Auschwitz. Por ele ser médico, ele foi aproveitado, né? E não, acho que não morreu também por essa questão de ter se colocado ali à disposição do outro, e no final isso acabou poupando a vida dele, mas não que ele não tenha, ele passou por teve uma epidemia de tifo, né? Várias pessoas morreram, ele morreu, ele pegou, quase morreu, mas foi trazendo à memória dele tudo que ele tinha escrito, e ele escreveu com um cotocozinho de lápis que veio de não sei de onde, uns papéis que apareceram lá, os manuscritos. Ele estava refazendo os manuscritos mentalmente, e ele consegue sobreviver a essa febre pensando nisso, no que ele ia escrever depois. E foi aquele livro, né, que mais tarde, graças a ele ter deixado com um amigo não judeu esse manuscrito, uma cópia desse manuscrito, que ele conseguiu publicar depois, posteriormente, esse livro. Mas o primeiro livro foi esse. É um psicólogo no campo de concentração, do campo de morte ao existencialismo, o homem em busca de sentido. Então, é a obra que o tornou mundialmente conhecido, né? Já na década de 50, o Frankl já dava palestras nos Estados Unidos, já tinha visitado Buenos Aires. Infelizmente, aqui no Brasil, ele veio muito depois, em 68, mas ele já tinha uma obra consolidada, mas, infelizmente, não muito divulgada aqui no Brasil, né? E, assim, através do trabalho dessas pessoas, né? Pessoas como o professor Guilherme Falcão, professor Paulo Kruff, várias outras, né? Entidades ao longo dos estados do Brasil inteiro, porque, por sinal, o Rio de Janeiro é um dos últimos a ter uma instituição, que é hoje a Logo Rio, né? A logoterapia no Rio de Janeiro. O estado da Paraíba é um estado altamente difundido, onde a logoterapia foi altamente difundida, já é parte do currículo de 2 universidades públicas, né? Então, assim, eu, pós-formatura, me engajei nesse projeto da Logo Rio, na divulgação da logoterapia. A gente passou a publicar, né, uma revista, que está até aqui, a revista Logo Rio. Essa daqui foi a última, a 2ª edição, que foi impressa e lançada agora em julho. Está no site da Logo Rio, de fácil acesso e leitura, porque o nosso objetivo é que pessoas leigas possam ler, entendeu? Então, que elas conheçam a logoterapia através, né, dessa ferramenta. E também, assim, a minha turma, né, publicou um livro agora, no final de maio, chamado Gotas de Logoterapia. Né? A nossa coordenadora pegou os conceitos de valores de vivência, valores de criatividade e valores de atitude, e cada aluno contribuiu com uma história, ou um caso clínico, ou uma história pessoal, que tivesse refletindo algum desses valores. No caso, a minha história está dentro dos valores de atitude, e por acaso é a história da minha vida. É um trecho do meu encontro com a logoterapia. E para finalizar, eu deixo aqui uma mensagem, né, que o Frankl deixou, porque, assim, ele conseguiu refazer a vida dele com sentido de criatividade, vivenciando o amor. Ele perdeu a esposa querida dele, mas ele se casou novamente, e o respeito que a 2ª esposa tem pela Tilly foi tão grande ao ponto de ter um quadro, né, uma foto da Tilly
no escritório do Frankl, né? Ele construiu uma família, filha, todos engajados, acabaram se engajando na logoterapia também. E assim, e vivenciou isso, viajou o mundo inteiro, levando a logoterapia, fazendo palestras. Ele gostava de alpinismo, ele continuou, depois da guerra, a fazer alpinismo. Quer dizer, ele aprendeu a dirigir um monomotor com 70 anos. Quer dizer, ele deixa uma mensagem de vida para a gente de que sempre há sentido, sempre há o que se fazer, há o que se realizar. A vida sempre tem sentido. E aí ele fala que ele, né, encontrei o significado da minha vida ajudando os outros a encontrarem o sentido das suas. Então, assim, é uma teoria que está muito engatilhada com um pensamento, com uma cosmovisão, né, de Frankl, mas que diz muito para os tempos que a gente está vivendo, por permitir né, que exista no ser humano né, essa questão da religiosidade. Por que não? Né? Por que isso é um mecanismo de defesa ou é algo a ser desprezado? Né? Por que o paciente não pode trazer alguma questão relacionada a isso? Tanto que na minha turma tinham vários padres, né? Pastores, na minha turma de pós-graduação e especialização. Então, assim, eu sou suspeita de falar da logoterapia, tem sido uma ferramenta muito útil. Não que a logoterapia não é uma panaceia que vai dar conta de tudo, mas fica claro que, ao tratar o vazio existencial, automaticamente as questões, né, afetos positivos são gerados no ser humano e o psicofísico vai ser beneficiado. Mas é óbvio que a gente também não nega e não deixa de utilizar ferramentas e posturas, né, como, né, a questão o que é importante para a psicanálise, né, o que está por trás do discurso do paciente, né, qual é a queixa, qual é a fala, como é essa fala, assim como alguns da comportamental são às vezes utilizados para incentivar a reflexão em tarefas, em objetivos, né, na realização e no encontro de sentido. Então, eu falei para caramba, passei do tempo, mas eu espero que vocês tenham tido uma pequena, né, tenham conseguido entender, tendo uma pequena noção do que é isso e o quanto é assim, fascinante poder estar conhecendo a logoterapia. Né, que eu tenha conseguido passar para vocês o que foi impactante para mim. E agradeço a paciência de vocês por estarem me escutando e peço perdão pelo atraso. Ô, Rita, É isso. Olha, foi excelente a sua apresentação. Você conseguiu apresentar com leveza e consistência, num período curto, as bases do pensamento do Frankl, dessa tradição teórica tão importante. Você está de parabéns. Aqui no chat tem muita gente elogiando, dizendo que a aula foi excepcional, e muito boa aula, gostaram muito. Pessoas dizendo fantástico, obrigado, obrigada. Aqui o pessoal falando. E eu realmente acredito que a gente precisa seguir conhecendo esses vários campos, né, dessa esfera das psicoterapias, porque eu sempre parto do pressuposto de que uma abordagem psicoterápica sozinha não dá conta do sofrimento humano. Uhum. Daí a importância, né, de nós dialogarmos com outras escolas de sabedoria. Foi muito bacana você ter trazido para a gente a logoterapia. Eu acredito que... Eu estou vendo aqui até que o Ítalo sabe o número do prisioneiro, 119, 104, e do existencialismo, e falou de Kierkegaard. Assim, a gente falando de filósofos, não me veio na cabeça na hora, mas é o existencialismo kierkegaardiano, sim. Aqui, ele diz aqui,
o Antônio Lúcio, fez sentido assistir esse encontro? Então, faz sentido falar sobre essa busca de sentido. Eu não sei se há alguma pergunta, parece que não, há mais palavras elogiosas, né? Porque a explanação foi muito clara, consistente, muito clara, fez com que a gente compreendesse melhor não só um pouco da história do Frankl, mas também parte significativa, né, desse conjunto de teorias estas que dão sustentabilidade intelectual ao trabalho dos logoterapeutas. Rita, muito obrigado. Eu que Obrigado. agradeço a oportunidade de falar da logoterapia, que assim, eu sou apaixonada e estou super engajada nisso, né? E eu queria deixar, né, essa dica para quem se interessou e quiser saber mais e coisas, detalhes que talvez passaram por mim, eu não abordei, né? Procurar assim o site da Logo Rio, né? Tem muita coisa legal lá, inclusive a nossa revista, eu assino 3 colunas, 2 de entrevista, outras de dicas de livros, e o livro também, está lá, Gotas de Logoterapia. Muito bacana. Rita, muito obrigado. Que Deus te abençoe e guarde. Quero agradecer também a presença de todos os outros aqui, nossos colegas que participaram. Chegamos a ter 52 pessoas na sala, agora estamos com 51 pessoas, de pelo menos 2 países, né? Colegas nossos, terapeutas que moram nos Estados Unidos participando também do encontro e de vários estados brasileiros. Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê, então, na última terça-feira de julho. A gente está pensando em trazer alguém que seja do campo da psicossomática, para a gente refletir um pouquinho sobre isso, e também é de grande importância. Então, Rita, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Um beijo para todos. Muito obrigada pela oportunidade. Ô, Rita, e nós vamos bater uma foto, a gente tem uma foto assim. Sim, deixa eu tirar esse... Se puder aí, se você puder abrir a sua câmera, abra aí para a gente poder bater aquela foto. Espera aí, deixa eu me endireitar. Preservar esse encontro. Há 50 pessoas na sala, super expressivo. São todos os nossos colegas, queridos colegas, e todos nós em formação, porque estamos todos nós aprendendo todos os dias, né? Esse é aquele princípio ético que rege o nosso trabalho, o compromisso, a aprendizagem constante. Ok, Rodrigo, você vai bater a foto aí? Sou eu, vou bater já aqui. Vamos lá. Bom. Olá, pessoal. Vai ter mais uma. Foi. Valeu, gente. Olha, um beijo no coração. Que Deus abençoe. Até o próximo encontro. Obrigado por terem participado, Rita. Mais uma vez, super obrigado.